Pessoal, espero que estejam bem. Vamos desenvolver uma reflexão aqui que parece um pouco difícil, que é a questão da esperança. Vejam só, em tempos de puro realismo, onde há uma imensa propagação sobre que as coisas não vão mudar, que é assim mesmo, que é necessário cada um cuidar da sua vida. Aliás, esta questão de cada um cuidar da sua vida, eu vou dar uma sugestão. Vocês sabem que eu gosto de dar várias sugestões literárias. Uma sugestão é do livro Sábado, do autor inglês Ian McEwan, que vai dizer muito bem sobre essa questão da individualização da vida. Há um trecho na obra em que o pai está conversando com o filho. E ele começa a se questionar sobre determinadas situações, sobre o aquecimento global, sobre transformações mais gerais na sociedade, e ele chega a um determinado momento a uma seguinte conclusão. Eu preciso pensar pequeno. Pensar pequeno no sentido de cuidar da minha namorada, eu vou jogar bola com Chaz, né, que é o personagem que é especificado na obra. E é exatamente isso que ele fala, vou pensar nas coisas pequenas. Ou seja, esse contexto que nós estamos, que eu já disse anteriormente, existe essa força do realismo propagada por um certo liberalismo, cujo objetivo é demonstrar que a atualidade que está aí não tem mudança e que esta seria o ápice da sociedade mais avançada e que seria necessário aperfeiçoá-la. Se vocês quiserem referências sobre isso, leiam o texto do filósofo americano Francis Fukuyama, chamado The Last Man and the End of Story, ou seja, o fim da história e o fim do homem. Ele fala que as revoluções soviéticas e outras anteriores desembocaram em um fracasso e o liberalismo surgiu como um ápice ali de uma sociedade melhor do que as outras. Neoliberalismo, vamos dizer assim. Só que a história é um eterno retorno do mesmo. Ela vai e volta e às vezes de maneira muito semelhante. Não igual. Prestem atenção. Semelhante. Igual e semelhante são coisas diferentes. A história demonstrou que Francis Fukuyama está equivocado, que o neoliberalismo não é essa força motriz tal como ele pensou e escreveu no fim da história e o fim do homem. O que eu estou querendo dizer com essas digressões que eu estou fazendo aqui mais soltas? E que é necessário, dentro desse contexto brutal que estamos vivendo, de imensa desigualdade, em que uma pandemia propiciou, deixou aberta as veias, as feridas do nosso continente chamado Brasil, demonstrou que há muitas pessoas que não têm saneamento básico, demonstrou que muitas pessoas sofrem de uma desigualdade educacional violentíssima, fruto de um processo histórico muito bem pensado e arquitetado e que faz remeter àquela ideia do Darcy Ribeiro que está escrito naquele texto sobre o óbvio, que a educação, a crise dela, é um projeto muito bem pensado e arquitetado. Pois bem, essa pandemia demonstrou essas inúmeras desigualdades sociais, desacesso à saúde também,
E, por outro lado, você vê muitos sujeitos por aí propagando em que as coisas anteriormente, em determinados tempos históricos, eram assim e hoje estão sendo as mesmas. E que a coisa agora não vai mudar. Porque anteriormente já foi assim, a sociedade não mudou e, portanto, agora também não mudará. Não é assim, pessoal. É necessário ter um conceito importantíssimo que eu trago aqui do nosso querido filósofo Paulo Freire, que é a questão da esperança e do inédito viável. O que é esperança? Esperança no sentido de esperançar. Veja, esperançar. Não no sentido de espera. Em meio a esse contexto, como já disse, tão brutal e tão difícil, é necessário ter esperança, esperançar, é necessário fazer. Vou dar um exemplo de uma metáfora. Aquele sujeito que espera o copo encher, transbordar e espera o copo ali, ele não tem atitude, ele espera as coisas acontecer. Agora aquele que vai lá, pega o copo, esvazia um pouco e faz outra ação, ele vai esperançar a coisa, ele vai fazer algo. É isso que os homens no Brasil e mulheres devem fazer. Praticar a esperança, esperançar no verbo transitivo, de fazer a coisa movimentar. Aquele que espera, para ele tanto faz. Ele é uma espécie de realista. O realista é um preguiçoso, vamos dizer assim. Por que preguiçoso? Porque ele fica ali esperando as coisas mudarem. Porque é assim mesmo. No passado já foi assim, hoje já foi assim, já houve pandemia em tempos anteriores e as pessoas usavam máscaras, desobedeciam, infringiam regras. Hoje é a mesma coisa. Existem até textos de 1919 que as pessoas reportam até hoje e acham que a sociedade é a mesma. Não é. A partir da esperança, do esperançar, você pode anunciar algo novo, às vezes inédito. E aí é nesse sentido que entra o conceito do Paulo Freire, que é o inédito e viável. Você tendo o ato de esperançar, de fazer, você se dispõe à mudança, se dispõe a pensar algo novo. O inédito vai se tornando viável. As ações elas vão se tornando caminhos abertos no sentido de você estabelecer rotas. Fala-se muito do novo normal. Pessoal, não vamos pensar em normal. Se nós pensarmos numa sociedade tal como é essa nossa sociedade brasileira, profundamente desigual, ancorada num colonialismo violentíssimo, escravocrata, patriarcal e classicista e racista, e vamos advogar um novo normal desse? Não. É necessário advogar o inédito e viável. Como? Como eu não sei. É necessário tentar. Só tentando é possível saber. Ninguém é profeta aqui para anunciar algo novo. E como será e se isso vai dar certo? Novamente eu cito algo do Paulo Freire. Experimentando no mundo, é nos experimentando no mundo que nós vamos descobrindo quem somos. Nós temos que se experienciar no mundo, se lançar no mundo, fazer algo no sentido de construir coisas novas, de anunciar esse inédito viável. Só nesse sentido é possível a esperança. Não de esperar, de esperançar.
A partir da esperança é possível o inédito viável. Agora, se a pessoa não tem essas duas ações em mente e acha que as coisas não vão mudar e que tudo é assim mesmo, esta pessoa se conforma com a situação. Ela é aquela pessoa que o Zeca Pagodinho fala: deixa a vida me levar ali, vida leva eu. Então tudo o que está acontecendo agora de errado, para ela tanto faz, deixa a vida levar, vamos ver para onde que vai, e se der certo eu faço, se não der certo, não sei, vou ver para onde que eu vou. É necessário escapar desse realismo. É necessário termos algo que o filósofo Michel Foucault dizia que é heterotopia. Nós temos a utopia, que é algo que está ali distante e que parece não alcançarmos. Mas a heterotopia é algo dentro da utopia e que dentro das instituições ela se torna mais fácil de transformar. Ou seja, numa sociedade como estamos, podemos fazer pequenas ações no sentido de ir transformando as coisas. É nesse contexto que o Michel Foucault fala sobre essa questão de heterotopia. Ele não é nenhum marxista que vai visar uma sociedade comunista, ideal e perfeita, sem Estado, onde todos os seres humanos vão ser iguais e que vão trabalhar pela sua subsistência. Ele não está pensando nisso, ele está pensando aqui nos micropoderes. Então, nesse sentido, nós podemos, dentro desses micropoderes, pensar ações que visem o inédito viável. Ele pode aparecer ali no horizonte de uma maneira mais clara, dependendo do caminho que se for feito. E é nisso que entra a ação política. A ação política, vou te contar um segredo. A ação política do cidadão, daquele que é realmente cidadão, é fazer as coisas acontecerem. Existem ter vários meios de canais de participação social e política que a democracia não dispõe. Ah, mas as pessoas não vão fazer, não vão mudar, etc. e tal, é difícil. Se você, meu caro, ficar pensando sempre no mais, no si, você vai ficar o resto da sua vida esperando. Vai ficar aquele verbo da espera. As coisas para você nunca vão mudar. E você vai ficar sempre olhando se as coisas vão mudar ou não. Então, a mensagem aqui é essa. É do verbo esperançar, cujo alcance é o inédito viável. Tá? Vamos pensar nisso. Analise a sociedade brasileira, o que está acontecendo neste momento, as inúmeras desigualdades e o que você, enquanto cidadão, sujeito histórico, fazedor de cultura, pode fazer dentro desse contexto. Como você, em suas ações, podem ser alcançadas dentro da comunidade que você vive. Como por meio da conversa com as pessoas, os seus pares ou outras pessoas, podem se chegar em um acordo e a partir dali decidir o que fazer em outros locais. Isso já é um início de uma esperançar. Já é o início de um anúncio que é visando o inédito viável. Meu caro, se você ficar esperando ação política por parte dos nossos representantes, que nós os colocamos lá, muitas vezes você vai ficar esperando. É necessário muito mais além do que isso. Pense sobre isso. Pense nas ações que são possíveis fazer e que cabem dentro do contexto de sua realidade. E pense, sobretudo, que inédito viável é possível estabelecer nesse contexto brasileiro.
Tá certo? Pense, analise, reflita, use a cabeça. Um abraço e até mais.